Mas antes eu estava conversando aqui com uma entidade pra gente hoje, além de todo o bate-papo que a gente faz aqui, né? A gente também conversar justamente sobre isso, Karine, olha só. Sobre investidas da negatividade. Seria legal vocês, que tal a gente fazer uma dinâmica hoje, vocês me trazerem da negatividade. Faz as coisas pela metade. Investidas da negatividade. Vamos falar de sintomas? Seria legal, hein? Então vocês começarem a trazer, Angélica, e tal coisa um dia aconteceu comigo. Pode ser, porque eu sempre vou ser clara com vocês assim, que eu nunca vou confirmar nada em live, porque eu preciso me conectar com você, mas trazer sintomas que pode ser, que aconteceu e a gente conversar, o que vocês acham? Certa vez aconteceu tal coisa comigo, ou vem acontecendo, então pode ser, é legal porque aí eu entro no assunto e explico muitas outras coisas. Que tal essa dinâmicas nossas hoje? Nenhuma live é igual. Falamos dos mesmos assuntos, sim, mas sempre é diferente. E é por isso que estamos sempre aqui, né? A Karine, faço tratamento psiquiátrico e nada resolve, então acho que vai além. Nossa, muito necessária, Karine. Eu me pego constantemente dentro de processo das pessoas onde envolve questões clínicas, onde que as questões clínicas não estão resolvendo, né? Essas coisas que somente o desenvolvimento traz de cura. Que o desenvolvimento mediúnico, para quem passa pela assistência, quebra. O primeiro paradigma é você achar, tá? Que você vai desenvolver a mediunidade recebendo espírito. Essa é a primeira coisa que cai por terra, tá? Essa é a primeira coisa que a gente muda ali. É o primeiro paradigma que é mudado. Você vê que é todo um estudo sobre você, né? Sobre a sua espiritualidade, sobre a sua energia, sobre o seu campo, né? O que isso está trazendo de reflexo na sua vida, o que precisa modificar, porque aí o seu mentor, o mentor vai trazendo essas informações. Angélica, né? A Karine tá assim, ela precisa fazer isso e isso, a gente precisa trabalhar dentro disso e disso para ir melhorando essa questão, né, de aceleramento dela, né, e etc, né, de cada pessoa, né, dentro do seu processo. Suzy, boa tarde, guria, seja muito bem-vinda. E essa questão dentro da assistência clínica sempre está presente. De que formas? Muito necessário que a Karine traz aqui, né? Porque muitas vezes a espiritualidade fala, olha, essa pessoa ela precisa de ajuda clínica. Literalmente eles fazem, busque mais respostas sobre o que está acontecendo com você dentro de tais exames, por exemplo, ou de uma segunda opinião dentro de tal área, por exemplo. Porque literalmente a pessoa precisa, além do desenvolvimento, também uma ajuda clínica dentro de certos aspectos. Porque vocês têm que entender que o corpo de vocês é uma máquina e às vezes dá defeito em alguma coisa e precisa de ajuda de mecânicos, da matéria, que são os médicos, por assim dizer, dentro de várias áreas. Como às vezes a espiritualidade diz, não vai adiantar esses remédios que a pessoa está tomando, esse lado que as questões clínicas estão levando, tanto que a pessoa já vem para o desenvolvimento porque nada adianta, clínico. Então, para vocês entenderem que uma coisa não separa a outra, muito pelo contrário, uma explica a outra, né? Uma ajuda a outra, né? Isso a gente precisa ter a consciência, porque a questão da medicina da Terra, ela vem do espiritual. Por exemplo, a medicina é matéria.
né? Tudo se resolve pelo espiritual. Então, por que tu come? Tu precisa comer, por exemplo, energia. Então, tá mostrando que tu precisa comer energia daqui. Existe uma coisa que tu precisa sustentar, que é o seu corpo, matéria, e que se você não vai viver, o espiritual não vai te sustentar. É um exemplo bem... Gostei desse exemplo. É um exemplo bem básico, que a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa, e uma não separa a outra. Uma ajuda a outra. Uma complementa a outra. A Karine. Nossa, já tomei tanto medicamentos psiquiátricos, nada resolve. Psicólogo também não resolve. Então, definitivamente, a gente precisa se encontrar na assistência. Karine, tem que me chamar pra gente começar a agendar assistência. Eita, e agora você me pegou. VRV. Oi, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Perdão a minha miopia aqui, eu não consigo muitas vezes enxergar a fotinho de vocês. A Karine, cheguei no nível de não sair de casa, não conseguir ter contato. Um mês, 2 meses de assistência, muita coisa, você já vai ver a diferença de muita coisa, Karine. A Eliane, estou fazendo a desparasitação do meu corpo. Minha médica não me passou medicação. Mas essa questão não tem que ser uma especialista da área. Não sei se tem que ser especialista da área. Mas aí a importância disso, né? Da gente tomar um remédio de verme, da gente procurar um médico para ver como tá as nossas vitaminas. Isso tudo é muito importante. Mas sim, uma geleia chamada tamarine. Olha só uma dica aqui. Pode mandar para nós aqui no chat os benefícios muito conhecido, eu não conhecia. Manda aqui para nós, por favor, este conhecimento. Quais são os benefícios em se falando de desparasitação? Não, tá errado, deixa eu voltar. Como é que diz a Eliane, que é desparasitação, tá certo. Manda aí para mim, por favor, né, os benefícios. A Regina da Silva entrando, seja muito bem-vinda, Regina. Hoje tá um auê aqui em casa, que é dia de faxina. Tá tudo de pernas pro ar aqui. Uma chaqueta, mexe lá. A Cristi, sexta-feira, né, gente? Quem disse que no final de semana a gente descansa? Tem mais coisa pra fazer, né? É fitoterápico. Não conhecia. A Alessandra, seja muito bem-vinda, Alessandra. Ou é a Alexandra, perdão, tá? Vamos lá, então, gente. Investidas da negatividade. Eu vou ir falando aqui vários sintomas, então, né? E vocês também vão trazendo outros, que vocês, então, têm dúvidas que pode ou não pode ser, que alguém tá tentando, tá te cutucando, tá te atacando de forma psíquica, energética, espiritual. Porque a questão é investidas. A pessoa barra espírito, barra que tá no espiritual, tá investindo contra você. Vamos lá. Eu vou ir aqui, vou mandando várias aqui, né? Agulhadas na cabeça. Deixa eu ver aqui. Agulhadas na cabeça. Alguém aí no chat já sentiu pinicar a cabeça ou partes do corpo? Ficar pinicando.
uma das vários sintomas que a gente vai trazer aqui, tá? Pinicação, pinica, fica pinicando, principalmente a cabeça, mas pode pinicar também, né? Outras partes do corpo. Sim, partes do corpo, a Karine. Olha que legal, que hoje vai ser tipo uma consulta, né? Uma consulta aí em grupo, né? Vamos dizer assim. Já chamo o pessoal para passar aqui pelo possíveis, tá? Pode ser, para ter certeza tem que passar pela consulta comigo. Tá? Agulhadas na cabeça. Dormências. Tem gente que tem esse sintoma quando tá passando por um processo de obsessão de partes do corpo ficar dormente. Dormência. Poderia dizer, então, como é que a gente vai chamar? Cãibra ou dormência também. Só que a questão é principalmente quando dentro desse processo de obsessão já está quase havendo a incorporação, né? A dormência, tipo desfalecimento também, sabe? Mas daí são coisas diferentes. Mas a dormência, literalmente, onde que eu começo a não me sentir muito. Existe vibrações no corpo também. Sim, existe a questão de vibrações no corpo. E que vibração pode ser de várias formas, né, Eliane? Deixa eu ver, gente. Eu tenho... é que isso aqui eu nem sei qual que é o nome que vai aparecer. Eu ia usar um fone. Tô dias pra testar esse negócio, eu nunca lembro. Mas a gente faz na próxima, quando eu já tiver conectado ele ali no Bluetooth. Bom, dormência. Principalmente a dormência é tipo... Sente o corpo dormente. Ou também pode ser tipo uma cãibra, algo... esquenta e a pessoa meio que vai perdendo um pouco da consciência, tá? Isso tem muito a ver, esse em específico, com incorporações de forma inconsciente. Começa a ficar... Sente, né, a garganta trancada, ou uma falta de ar, como se estivesse afogando, né? E essa sensação pode ser quando você está tendo um pesadelo, ou quando você deita para dormir e começa aquele afogamento, sabe? Que tu vai se sentindo um pouco sem ar ali, né? Como se você fosse sendo alguém realmente pegando ali e desobstruindo as vias aéreas, vamos dizer assim. Tu começa a ficar sem ar, e principalmente quando você tá para dormir, quando você deita para dormir, pode ser também durante o dia, que você sente que ele do nada, aquela, sabe, que tá realmente, é como se alguém apertasse aqui e te faltasse o ar, né? Às vezes essa falta de ar do nada, estranho. Sim, vou pôr aqui falta de ar. Perfeito, Karina, é isso mesmo. Uma falta de ar do nada, ou sempre quando tu deita, ou pós um pesadelo, né? Ou você acorda do pesadelo, tipo, que tava sem ar, tá? Anestésio sem medicação, tudo vem à tona. Anestésio, como que é um anestésio sem medicação? Tudo vem à tona, não entendi. Me colocam para dormir quando estou sem equilíbrio, daí volto energizada. Mas aí é algo que acontece com você, né, Eliane? Porque você já tem uma consciência, você já compreende os movimentos da tua espiritualidade, né? Então, literalmente, os movimentos que você percebe ali, você vai compreender e vai entender, porque você tem uma comunicação direta com a sua equipe espiritual. Meio que aqui a gente tá
olhando para nossa vida, para as coisas que acontecem com a gente, que a gente não sabe ainda, não tem certeza que pode ou não ser meu sentir, meu agir, guria, isso, entendeu? Por exemplo, a Tatá entrando, é terra de menina, eu vi a Izzy entrando também, gratidão pela presença, a Izinha também. Vamos entrando. Aqui nós estamos numa ideia de trazer sintomas de investidas de obsessão da negatividade, né? Investidas da negatividade. A mentora, minha amiga, que fala bem bonita, eu vou enrolo tudo. Deixa eu ver aqui. Quando estou muito em crise de ansiedade, sempre vem no sonho algo, uma mensagem. Isso é legal a gente falar assim de manifestações, de coisas que acontecem com a gente, né? Olhares intrusos são um deles. A Eliane fala. Olhares intrusos? Tipo, tá, mas como que é isso na prática? Conta pra nós ver, pra nós colocar na nossa lista aqui. Essa crise que a Karine fala, as crises de pânico, ansiedade, já é a gente pode pôr como um sintoma, mas já é um agravo já. É porque daí a coisa já tá muito ruim ali, literalmente. Já tá havendo um desequilíbrio total, né? Então vamos colocar, por exemplo, porque assim a gente tá falando sobre investida da negatividade. Então a gente poderia olhar sobre dois aspectos, essa questão de síndrome de pânico, de ansiedade, sabe, que dá aquela crise. Ou quando eu chego em determinados locais, eu começo a ter esse pavor que começa a vir. Ou pessoa, porque é investida. Alguém tá buscando acessar o seu campo, ou você tá tendo contato. Porque às vezes o obsessor é encarnado, nem é os desencarnados, né? Nem os espíritos, às vezes é a própria pessoa que é tóxica, né? Então a gente percebe essa coisa e aí a gente fica agitado, né? Ou também a gente pode, vamos colocar agitação, seria a palavra ideal. Porque assim, muita questão de síndromes do pânico, por exemplo, vai ter que olhar também a questão psicológica, não é só energética, tá? Eliane, quando eu trabalhava na mesa branca, fiquei com esse olhar, esses sintomas, daí percebi e retornei. Muito bom. Karine, sentir alguém te olhando ou acompanhando em casa, às vezes do nada, e some. Aparições, né? Aparições. Sim. Olhei, vi? Não. Eu acho que eu vi. É isso, tipo... E tem aqueles que acontecem sempre e da mesma forma também. Porque assim, uma vez eu vi tal coisa. Isso, né, Karine? Karine, literalmente, eu acho que eu vou começar a mudar aqui. Primeiro passa por uma consulta, eu acho que depois a gente vai marcar uma desobsessão. E aí depois vai começar ali a assistência para desenvolvimento mediúnico. Tatá, é isso mesmo. Bora, Tatá, vamos falar de mais sintomas aqui de que a pessoa ela pode estar sendo obsediada, né? Tá tendo investidas da negatividade, né? Mas vamos falar mais chique. Aparições, literalmente, né? E tem, porque assim, quando a gente fala investidas da negatividade, não necessariamente também só tem a ver com a gente. Às vezes essa investida ela tá acontecendo na nossa casa. E aí a gente ouve barulhos, ouve movimentação na casa estranha, movimentações estranhas. Então vamos por aqui movimentações estranhas na casa. Quem é aí? Vamos falar um pouco sobre isso, movimentações estranhas na casa. Tipo, batida, né? Batida na casa, muita gente ouve corrente arrastando, tira a coberta.
Muita gente sofre assédio sexual durante a noite. Que mais? Porque assim, eu já fui nesses 20 anos em muitas casas que estavam sendo obsediadas e muito mais coisas, né? Como literalmente bater, as coisas ficar batendo, ser às vezes não somente questão de obsessores, mas de possessões demoníacas também, que fazem muito isso, tá? Então não é somente a questão de obsessores, espíritos presos nesses lugares e tudo mais, né? Tem de todo tipo que causam isso. Mas literalmente de jogar as coisas, é bem mais pesado, de jogar as coisas da despensa, jogar, abrir tudo, jogar as louças no chão, coisas horríveis, arrastar pessoas, daí já são coisas mais trevosas mesmo, assim, sabe? Mas, assim, tem de todos os níveis de força de manifestação, tá? Mesmo porque nenhum espírito é igual ao outro, tá ali por situações distintas e tudo mais. Aí a Tatana é bem isso. A Eliane, minha filha tem um obsessor, ela está a me testar. Falo, você não me ganha e nem me engana. A gente percebe, não tô dizendo que a Eliane tá falando, né? Mas é uma situação que acontece, sim, né? Literalmente eu já tive experiências como essa de olhar para uma pessoa que eu amo e ver outra pessoa dentro dessa pessoa. Eu tô te olhando, mas eu estou vendo você aí. A gente tem isso. A gente vê o que a pessoa tá falando e a pessoa tá nos atacando e a gente vê que não vem só da pessoa. Ataque, como é que a gente vai descrever isso? Ataque através de parentes. Que não é tudo isso, não é tipo assim, não é sempre isso, gente. A gente percebe principalmente quem tem sensibilidade que percebe. Quem tem sensibilidade consegue perceber essas coisas. Ataque através de parentes, amigos e etc, né? Porque o que acontece? Não é a questão que tá te atacando por conta de você. Vamos organizar isso aí, tá? Te atacam porque te vê como uma ameaça. Aí eles tipo falam assim, aqui não, ele é minha, ele é meu, né? Eles começam a fazer essa... eu senti esse ataque, tipo assim, não se aproxima. Eu já vou te atacar desde mão pra você não se meter aqui. Então eles se sentem ameaçados, então através da pessoa nos agridem. Agridem. Isso é muito comum, tá? Também tenho, Eliane. A Karine tem... Ficar preocupada com a Karine. A Angélica, em uma consulta, me disse que tem um que me acompanha desde nova. Aí veio do meu avô. Ela viu. Menina. E quantas consultas tu passou? Mulher. Tem que continuar o tratamento, menina. A Maria Iga aqui com a gente, gratidão. Gente, os Geon que aparece aqui é toda a galera que sente no coração de incentivar esse nosso encontro aqui. A partir de R$15, essas pessoas ajudam mensalmente aqui o nosso canal de encontro aqui, as nossas lives. Então, são os Geons. Então, muita gratidão por essa troca. E me incentiva também, Angélica, tá legal, continue. Então, muita gratidão a todo mundo que faz isso. A Beth, boa tarde, a nossa filósofa entrando. Muita gratidão pela sua presença, Beth. Eliane, casa bagunçada sem ter sido nem mexida. Isso, tipo assim, nossa, de eu chegar na casa, literalmente as pessoas dizer, Angélica, a gente arruma janta, guarda todas as coisas e tudo mais e vai dormir, daí começa o terror. As coisas são jogadas, é tudo revirado, né? E eles têm uma coisa muito incrível com comida, gente. Eles mexem muito com comida. Jogar comida, sabe?
atacam também os animais da família, é de tudo, né? A Karine, esses dias senti ele e pedi que os espíritos de luz o acompanhassem e sumiu a presença. Maravilhoso. Que é aquela coisa, a gente hoje está se dedicando. Talvez leve muito tempo aqui de dedicação nossa somente falando de sintomas. Vai ter várias lives que a gente vai se dedicar à ação referente a essas coisas. E que, por exemplo, as lives anteriores já foi sobre isso, né? Hoje a gente vai investigar muito aí a nossa vida. Vamos investigar a nossa vida referente a investidas da negativa. Vamos como é que é? Deixa eu baixar isso aqui um pouquinho, que parece que eu tô gritando, mas é porque isso aqui tá alto. Parece que nem eu tô me ouvindo, peraí. Ai, aliviou. Vamos expor esses modos operantes. Vamos expor, até porque essas lives vão ficar gravadas lá no YouTube. Para quem estiver assistindo o vídeo depois, fala, isso que os geométricos estão trazendo realmente, eu preciso observar, porque pode ser uma investida da negatividade. Então, bora trazer bastante experiências para esse povo que vai assistir, que vai precisar também de uma orientação. A Elisete, gratidão, amor, sempre presente aqui com a gente. A Eliane, vejo tudo pelo olhar, tudo nítido. A Eliane tem essa sensibilidade, então esses ataques que vêm através do comportamento de parentes, fica muito claro pra gente. E aconteceu sempre muito comigo, mas não é todos que percebem, mas se você tá percebendo, é uma investida da negatividade, porque você está sendo uma ameaça para essa pessoa. Ou seja, quanto mais bem você faz, mais você está ameaçando ali aquele obsessor. A Eliane, quando não consegue nos atacar, usam quem está do nosso lado. Vamos lá. Usar as pessoas para nos atacar, nos fazer mal. Olha, aí tudo vai muito ali da situação de cada um, porque geralmente o que acontece? A gente poderia utilizar muito essa analogia nos cônjuges, porque é o entrelaçamento quântico. Então, literalmente, eu posso, em vez de obsediar a Angélica, obsediar, né, cônjuge. Porque as pessoas que a gente partilha a vida, a gente tem um entrelaçamento quântico. Qualquer coisinha que esteja no campo da pessoa, a gente vai sentir. Porque assim, não vai... Aí vai de cada um com quem você convive e tudo mais. Porque geralmente, gente, esse ataque que vem de parentes é porque os obsessores se sentem ameaçados. Então não é porque... Não tem a ver com você, tem a ver... A pessoa está sendo obsediada. E você acaba ameaçando. Mas esse ataque direto geralmente pode ter mais a ver com cônjuges. Porque é mais fácil, por assim dizer. Porque nem tudo vai ser ataque também de obsessores. Tipo assim, a gente sempre tem que deixar isso aqui muito claro. Porque às vezes é o comportamento da pessoa. E se tá te atacando. Também, por que eu me sinto atacado? Se é o comportamento da pessoa. A gente aceita muita coisa, né? Também tem isso. Então tem um monte de coisa que a gente precisa observar. Então aqui a gente só tá falando de coisas que acontecem e que podem ser, e que para ter certeza tem que passar por atendimento. Acho que irei fazer uma dança de roda. Eita. A Eliane fala, né? A Helena, olá, boa tarde, Helena. Seja muito bem-vinda.
Gratidão pela sua presença aqui, sempre. Helena, estamos falando sobre investidas da negatividade. Estamos expondo o modus operandi da negatividade. O que está acontecendo com a gente que pode ser e ter a ver com investidas da negatividade. Então, se você tiver experiências, traga pra gente, por favor. Vamos lá, mais peito pesado, coloque aí. É o cardíaco, né, gente? Pesado, deixa eu ver aqui. Mas é o peito todo aqui, ó. Tu sente pesado. Muitas vezes até gelado. E tu sente, sabe o que? Parece um peso. É muito característico, gente. Esse aí é batata, né? Quem aí já sentiu, sabe? Tu sente um peso. Tão peso que se você busca sentir ali, tu se sente, na hora tu já se sente mal ou sente falta de ar, que é um peso. Enjoo, sem vômito, enjoo também, náuseas também. E é muito característico também de investida da negatividade, esse modus operandi. Nina, seja muito bem-vinda, menina. Um peso nas costas, Vamos por aqui. Peso nas costas, muito. Literalmente, você sempre... E vai chegando um ponto que meio que a gente vai ficando, tipo assim... Tu vai dizendo, cara, tem alguma coisa. Eu tô carregando alguma coisa. Eliane, nossa, tanta coisas que nem gosto de falar. Mas é necessário. Porque às vezes a pessoa nem relaciona como sendo obsessão. E há muito dessa surpresa. Quando eu falo, os enjoo tinha a ver, tanto que passou. Tinha a ver com obsessor, tanto que agora eu tirei, tu não tá sentindo mais. Então é necessário sim. Elisete, eita que peso nas costas, tenho hora ou hora. Olha, vamos dar uma recapitulada aqui. Agulhadas na cabeça, para quem... Eu sempre vou recapitular porque vai chegando muita gente. Aí para não perder, né, o conteúdo aqui. Agulhadas na cabeça, a gente falou. A gente falou de dormência. Eita, por que eu tô sofrendo tanto ponto, um negócio tão longe? Dormência, aquele desfalecimento, né? Dá uma dormência ou até cãibra, que é muito característico de incorporação compulsória. Falta de ar. Realmente tu sente que do nada, essas faltas de ar, do nada, como diz a Karine, do nada, ou depois que tu acorda de um pesadelo, ou quando tu vai dormir, tu deita pra dormir, o negócio começa. Agitação, ou seja, às vezes tem a ver com a questão da síndrome do pânico, ansiedade, que dá em determinados momentos, às vezes do nada também, ou quando, sempre que tu vai falar com certa pessoa, bem característico, sabe, sempre que você vai em certo lugar e você sente isso. Aparições, ou seja, vi. Realmente tô vendo, não é doideira da sua cabeça, realmente tem alguma coisa, ou perto, ou no teu quarto, na tua casa, né? A gente falou sobre movimentações estranhas na casa, como bater, como ouvir alguma coisa, como arrastar, como jogar. Realmente, movimentação que inclui a questão da matéria. Você vê que está movendo a matéria de alguma forma, manifestando na matéria de alguma forma. Ataque através de parentes ou pessoas próximas ou cônjuges, enfim, onde que principalmente quem tem sensibilidade percebe que está sendo atacado por algum espírito e que geralmente tem a ver com esse obsessor se sentir ameaçado por você, então te agride para que você se afaste da pessoa. Peito pesado, só sente o peito pesado,
muitas vezes gelado, peso no peito, enjoos, náuseas, peso nas costas. Vamos continuar aqui a nossa lista. Vamos lá. Dores nas escápulas. Aí você vai me perdoar minha ignorância, onde é que fica essa escápula, as escápulas, Elaine? A Elisete, hora ou outra, a Karine, zumbido no ouvido. Só que o zumbido no ouvido não necessariamente pode ser algo negativo, Karine. Porque o zumbido no ouvido, ele tá incluindo no movimento de mediunidade da pessoa ou aproximação de espíritos, mas que não necessariamente tem a ver com negatividade. Eu vou explicar. O zumbido no ouvido geralmente é caracterizado quando a pessoa ela tá começando a trabalhar a energia, então ela tá mudando a frequência dela e, em consequência, ela tá percebendo frequências que estão se aproximando dela. Então, pode ser que ela só ouça o zumbido de vez em quando, que é o que? A aproximação de alguém. Ou esse zumbido pode ser recorrente porque essa pessoa ela começou a perceber frequência. É tipo assim, abrir o canal. E esse zumbido, na verdade, ele nunca vai embora, ele só vai ficando mais baixinho. Mas se você se concentrar, você sempre vai ver que tá lá. Porque tem a ver com as suas capacidades psíquicas. Então, ele recorrente, isso já é tipo assim, faz parte da estrutura energética da pessoa. Né? E pode ser que ela escute o zumbido e seja aproximação, sim, de alguém que é negativo. Mas, geralmente, o zumbido ele é muito característico de frequências muito diferentes da nossa. Porque, geralmente, estamos em frequência baixa, então só vai fazer zumbido quando é uma frequência muito diferente. Ou seja, alta. Geralmente vai ficar diferente quando é alta, porque quando é igual ou mais baixa, fica mais fácil. Tipo, a gente não percebe a aproximação. Ou nos faz mal, né, essa aproximação. Mas enfim, tem casos e casos, aí precisa investigar. Né? Quando fiz o primeiro atendimento com você, senti demais o alívio nas costas, foi muito forte para mim. Literalmente, quando é obsessão, a pessoa sente na hora essa cura. Que não é cura, é só tipo, tô tirando o que tá causando, esse alívio, essa liberação. Chamar nosso nome. É espiritual? Karine, se eu puder te falar uma coisa, não sei se você fez, não respondem, gente, quando chamam vocês pelo nome. Tá? A não ser que você já tenha contato com a sua espiritualidade, com o seu mentor ou mentora. Então, quando a gente já tem conexão com um espírito e a gente já conhece esse espírito, a pessoa nem precisa falar, esse espírito não precisa falar. Você já sente a presença. E aí, de boas? De boas? Porque tu sente a frequência desse espírito e você identifica. E depois o espírito fala. Mas primeiro você conseguiu perceber que é ele. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Por exemplo, tem várias angélicas do meu lado. E até o nome igual. Como é que vai saber que é eu? Que me conhece. Ela é angélica. Não que as outras não sejam, porque se chama Angélica, mas essa é a Angélica que eu conheço. Mesma coisa de mentorar, o meu mentor é um Exu. Qual Exu? Como é que você vai saber que Exu que é? É só ele chegando falando, eu sou um Exu.
Isso é reconhecer frequência e vibração. Dentro da assistência a gente faz isso. Que é identificar que junto do pacote, que você começa a identificar o que é teu e o que não é, e o que é cada coisa. Por conhecer. Porque cada espírito é como uma pessoa. Por exemplo, as angélicas não são iguais, como não tem ninguém como você, como não tem ninguém como aquele espírito é único. E tu vai conhecer, conhecendo mesmo. Como é que a gente conhece as coisas? Tendo o quê? Contato, convivência, trocas. Só que esse chamar pelo nome, quando a gente não conhece, não devemos responder. Principalmente no meio do mato, dentro da natureza, ou na rua, ou dentro de casa, não. Ou quando bater na porta, não peça para entrar. Não diga, pô, entra. Não ofereçam coisa para santo, gente. Para que santo vai precisar? Ei, esse gole é pro santo. Essas coisas que a gente... Por isso que a gente tá... Deixa eu colocar aqui que é uma... Chamar pelo nome. Pelo nosso nome, né? Deixa eu pôr aqui como... Chamar pelo nosso nome. Ailane, pensamentos intrusos, tipo falas na mente para que fazemos algo perigoso. Porque hoje tá na moda os pensamentos intrusivos. Ai, se eu ouvisse meus pensamentos intrusivos. Se é intrusivo, é de se intrometer, não é não? E quem é que tá se intrometendo? Aí ninguém, a gente não conversa sobre isso, a gente tem que conversar sobre o cérebro. Nós temos que um dia conversar só sobre o cérebro, porque o nosso cérebro tem o nosso cérebro e tem o corpo mental. Que são dois são dois obsessores. Sim, mas também tem os que ficam, os zombeteiros principalmente. E outros. Mas é que é tanta coisa que a gente tem que observar e que literalmente eu busco conversar com você de uma forma bem simples, mas tem coisa que é muita coisa. Isso que a Eliane falou é tipo, isso é muito importante. Vamos tentar organizar isso aí. Tá. Eu vou tentar explicar, porque sim, a gente vai falar de sintomas, mas aí a gente tem que explicar também os sintomas, né? Pra pessoa saber, entendi, então vou observar. O que acontece? O nosso cérebro, ele capta, como em várias lives a gente já conversou sobre isso, informações, porque ele é uma antena. Ele capta informações e processa aquelas informações, é tipo a função dele. E mesmo você sentado ou sentada aí, ele tá captando o que tá acontecendo à sua volta, mesmo você não tá focando nisso. Ele tá captando informações do que tá acontecendo fora da sua casa, na rua, ele tem essa capacidade. E depois processa todas essas informações, vê o que quer jogar fora, o que quer utilizar. E aí a gente tem que olhar para o mundo em que vivemos. Qual que é a vibe da humanidade? É uma vibe good vibe? O que tem na consciência coletiva? O que tem nos informativos? O que tem nas conversas das pessoas? Porque é isso que o cérebro capta. É o que está acontecendo à volta. Então tem isso. Além do que a gente capta... Porque assim, a gente capta muita informação e tá lá guardado. Uma hora o cérebro utiliza. Que vem do que a gente assiste, do que a gente lê. Do que a gente fica vendo. Fica ali guardadinho essas informações que uma hora, se precisar, o cérebro utiliza. Pra desenhar muitas questões emocionais sua, para explicar muita coisa, meio que ele vai utilizando tudo que ele tem guardado lá como um computador para trazer esclarecimento sobre um sentimento, sobre
sobre tudo, sobre nós, tá? Isso é uma coisa, o cérebro faz isso. Tem o frontal de vocês, o corpo mental, que literalmente na grande maioria dos casos, quando esse corpo ele é muito desenvolvido, ele dá muito trabalho de forma negativa. Porque eu poderia colocar a questão de ego extremamente ligada a esse corpo frontal, esse corpo mental, ou frontal ou mental, que tu quiser utilizar mental. Extremamente. Isso eu falo na questão de prática em contato com médiums há 20 anos, tá? Dentro das minhas experiências, eu poderia dizer que este corpo, ele toma vida própria. E por quê? Porque como é um chakra que a gente utiliza muito, a gente dá todo o tempo atenção para esse corpo, para esse chakra também. A gente está utilizando toda hora ele ali e dando atenção, energia, porque a atenção é energia, é isso. E ele é como um cérebro também. A função dele é captar, é se conectar, é captar, tá? Então, o que acontece? Ele vai tomando tal poder que depois ele não quer perder esse poder para um chakra umbilical, por exemplo, para o básico. Não, olha aqui para mim, olha aqui, presta atenção aqui, olha o que eu tô falando para você. Não, eu sei. Ele não deixa nem você se ouvir, ou você sentir a tua própria energia, ou você se perceber, você tá sempre aqui, ó, envolvido nele. E há também coisas que podem ser de presenças. Porque essa questão do mental é principalmente com pessoas que têm muita psique, tá? Não sabe. E nem sabe que está desenvolvendo primeiro esse corpo. Só vai saber dentro da assistência de desenvolvimento mediúnico. O abençoado, obsessor, ele literalmente fala muitas coisas. Se joga daí. Às vezes tu tá com um suicida do lado. Porque tem vários tipos de obsessores. Às vezes é um mago negro, às vezes é coisas piores. Que eu não gosto de ficar falando pra não dar ibope, né? Todos os tipos de trevosos. E fica falando, sim. Tem também uma coisa muito legal, que é o quê? Legal de saber. Eles ficam culpando outros das coisas que tá acontecendo, da tua perturbação. Sabe quando tu começa muito a julgar os outros, quando tu começa, né, fulano que tá me prejudicando. Tipo assim, presta atenção lá, não presta atenção aqui em mim. Mas isso é muito comum. Tanto que as pessoas veem, fulano tá fazendo trabalho pra mim. A minha vida tá parada. Essa pessoa falou até, ou um médium falou que foi feito trabalho pra mim. E aí, tá, vamos abrir pra ver. Olha, seria muito mais fácil eu colocar na conta dessa pessoa que tu não gosta. Mas eu não vou poder fazer isso, porque você sinta sobre magia, mas quem tá fazendo a magia é o obsessor que tá aí, do seu lado. Mas eu não posso pôr na conta. Como às vezes, raras vezes sim. Porque uma hora eu quero conversar com vocês também. Isso é porque assim, eu tô dando ideia de assuntos aqui. Quem que tem que trazer? A Angélica, fala sobre isso. São geométricos. Pra gente falar sobre trabalhos. Dinâmicas de fazer trabalhos. Será que é fácil assim? É uma coisa que a gente tem que... E que é muito expansivo. Então, sim, como a Eliane falou, os que falam, zombeteiros, olha o comportamento, olha uma questão de comportamento. A pessoa, ela começa a ficar murchando, vai murchando, e começa, mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu isso, mas eu não consigo, mas eu sou assim, vai curvando cada vez mais, ó. Mas eu isso. Aí vai abrir o campo. Tem que eu falo assim, sou muito valente, né?
que são os que ficam julgando mais você, que são espíritos raivosos, que você é isso, você é aquilo, fica toda hora no ouvido da pessoa, sabe, xingando, maltratando, né, através de palavras essa pessoa, porque, né, jogando pra cima da pessoa essas vibrações, e a pessoa vai recebendo essas vibrações, né. Que você é isso, que você... Não vou falar palavra feia aqui, não tem necessidade. Todas essas coisas ruins que a gente pode imaginar pra pessoa. E essas vibrações vai ficando no campo áurico da pessoa e a pessoa vai absorvendo isso. E você pode ver que o comportamento da pessoa vai mudando. Faz muito tempo que eu me sinto assim, né? Então, muito bom, né? Chamar pelo nome, e aquele como é que a Helene fala? Falas na mente, vou só pôr assim, falas na mente. O obsessor mente, ele é mentiroso. Tem uma coisa, agora que me fugiu, mas que era importante também, vamos ver, logo eu lembro. Medo de tudo e do nada. Ótimo, Eliane, outra muito boa, medo de tudo. Medo. Porque falar de obsessão, a gente tem que falar de comportamento. Porque assim, a pessoa ela pode estar condicionada a uma obsessão por muito tempo. Então, meio que ela vai criando comportamentos por conta daquele condicionamento que o mentor está trazendo para ela, ou para ele, enfim. Espera só um pouquinho, gente, que o TikTok tá... A gente fica aqui muito tempo, então ele pede atividades. Por isso que é a importância de curtir a nossa live. Ixi, eu não sei se eu vou conseguir, peraí. Pra ele não ficar aqui interrompendo a gente. Então, quanto mais vocês curtem, mais o TikTok... Porque assim, não é a presença de vocês que diz que vocês estão gostando da live, é a interação. Porque o TikTok ele é só feito de interação. Então, como eu tô interagindo com vocês aí, vocês têm que ficar interagindo comigo também, entendeu? Além do chat, também outras coisas, curtidas e tudo mais. Que aí ele entende, legal, a live tá rolando, o público em si tá curtindo essa... Ele não vai tentando... Como é que chama? Interromper a live. Derrubar a live, ou alguma coisa assim. E porque eu só falo de coisa que não é coisa de TikTok, gente. Não é um assunto modinha, são assuntos que são assuntos assim, cabulosos, assim, então não é muito aceito pelo TikTok esse assunto. No YouTube é mais de boas falar deles, não tem tanta restrição. Aqui vocês veem o tanto de restrição. O que eu percebo de restrição que me colocam aqui, que eu fico empacada em muita coisa aqui no TikTok. Por isso que toda ajuda que vocês puderem me dar, tanto se subscrevendo, seguindo aqui, isso tudo ajuda muito, porque o TikTok ele não vai... não é um conteúdo que o TikTok vai fazer um esforço, o sistema dele, né, pra entregar. Realmente é a gente que tem que trabalhar com o que temos, né. Bom, eu tava falando de comportamento. O que acontece? Medo de tudo e do nada. Literalmente vinha um sentimento de medo. Podemos pôr isso como como que a mentora falou, investida da negatividade. Tipo, do nada tu sente um medo. Ou tem um estado de alerta, que era o que eu ia falar antes e acabei esquecendo. O estado de alerta, a pessoa ela não dorme mais. Mas daí também isso é uma outra coisa. Vamos primeiro falar aqui do medo de tudo e do nada. Então é um estado de alerta também, que tu fica, né? E realmente a gente vai ter que olhar o nosso comportamento, ou o comportamento de uma pessoa. Porque você vê no comportamento da pessoa esse medo de tudo, do nada, sempre... Sempre... Como se a pessoa começasse a ficar presa. E daí quando você vai abrir o campo da pessoa, a pessoa tem raízes, né? Ela tem correntes.
Ou então aquela coisa que a pessoa, ela tem... Tu vê que é uma pessoa muito inteligente, sabe? Uma pessoa muito pra frente, uma vibe boa, mas essa pessoa, ela não consegue fazer as coisas. Tá amarrado, literalmente. Tá sob obsessão. Sabe? Uma pessoa, tipo assim, caramba, era pra essa pessoa super tá... Sabe? Alcançando muito os objetivos, mas tá literalmente... Ou tem medo... Vamos por assim, o medo de tudo aqui, né? Medo de tudo ou do nada. E é legal como eu tô trazendo exemplos, e todos os exemplos que eu trago eu já atendi desses até por isso que eu consigo trazer a ilustração, né? Medo de tudo ou do nada. A gente perceber que a gente pode estar amarrado. Como vamos colocar isso de uma forma... É um portão, sentir que está amarrado. E essa percepção é muito fácil a gente ter das outras pessoas também sobre isso. Literalmente tu vê que, caramba, tem alguma coisa aí. Não é possível, essa pessoa ela não tá conseguindo fazer as coisas, alcançar os objetivos, viver. Às vezes viver, gente, tipo, tem alguma coisa de errado. Pode saber que tá. Porque os obsessores, eles amarram a pessoa, assim, colocam... Eu já vi de tudo, mas enfim. Eu não gosto de ficar assustando as pessoas, né? Mas a gente tem que conversar sobre isso. É corrente, são raízes. Se você tá preso em raízes, tu não consegue se mover. Cobra apertando as pessoas. Cobras. Literalmente objetos também que colocam, tecnologias que colocam para prender essa pessoa, também tem inúmeras coisas. Essa questão da pessoa se sentir que mas não é possível, isso aí não tá certo, porque eu consigo ver, sabe, ali o mecanismo do negócio, mas eu não consigo nem fazer, ou já faz tempo que eu não consigo fazer nada, sempre dá tudo errado, e você começa a perceber que tem alguma coisa errada, ou com outras pessoas. Também essa questão do estado de alerta, a pessoa não dormir. Eu já desço aqui, já tô descendo ali, é porque senão depois eu esqueço. Se eu não botar aqui, não dormir, você não dorme mais. Sabe, uma coisa assim, tipo, qualquer coisinha a pessoa já acorda, esse estado de alerta. Ou até mesmo no comportamento da pessoa, você vê que a pessoa tá sempre, tipo, sabe, um estado de agitação, assim, um estado de alerta, assim, sempre na defensiva, ou sempre hostil de alguma forma. Você vê que a pessoa tá sempre, né, nesse estado de alerta, e não dorme, também não dorme, também